Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e em clima de final de ano vamos fazer um boletim sobre o mercado do leite e recapitular como que esse setor desempenhou o seu papel aqui no agro brasileiro e para isso a gente chama para conversa uma pessoa que é muito entendida do assunto, tem uma expertise muito vasta, que é o professor Paulo Martins, pesquisador da Embrapa. Seja muito bem-vindo, professor. Letícia, prazer estar fechando o ano com chave de ouro, conversando com você e que todos que a seguem. Prazer é todo nosso aqui do Notícias Agrícolas e da nossa audiência, professor. E eu queria perguntar, em matéria de preço pago ao produtor, professor, e, por consequência, margem, como que foi esse ano de 2024 para o produtor de leite, seja ele de pequena, média ou grande escala? Letícia, esse é o ano que não deveria nunca terminar. Se a gente pudesse continuar, seria muito bom, sobre todos os aspectos, sobre o aspecto do produtor, principalmente, porque se a gente considerar aí os anos de 2022 e 2023, principalmente do meio do ano de 2022 em diante, nós tivemos assim solavancos que não são bons. Eu preciso voltar ao passado, né? Quando, no Dia Mundial do Leite, em 2022, que foi lá no dia 1º de junho, o IBGE soltou a notícia de que o Brasil estava produzindo menos 9,7%, todos os laticínios que sabiam que estavam com dificuldade de captar, como o Brasil é péssimo em termos de informação de de captação, e é péssimo porque os laticínios são desorganizados, porque cada um quer fazer a sua, a sua estratégia solitária e por isso erram. Eles não conseguem trabalhar sob a ótica da organização pré-competitiva. Então, quando eles tiveram a notícia de que o Brasil estava produzindo menos leite, aí foi um desespero. Cada um querendo comprar, preservar o seu produtor. Eu estou falando de 2022, meio do ano. Uhum. E o leite chegou a ser pago absurdamente a R$ 4,20. Não foi todo mundo que conseguiu isso. E não é bom, não é bom. Nós chegamos lá, aquele valor, 90 dias depois, esse preço voltou à realidade, caiu lá no chão. E aí, a partir desse ponto, os laticínios começaram a importar leite do Uruguai e da Argentina, principalmente da Argentina, e virou caos. 2023 foi o ano caótico para produtor de leite. Eu acho que a gente perdeu muito produtor. A gente também não tem dado do número de produtores que saem da atividade, mas eu não tenho a menor dúvida que foi um ano histórico pelo número de produtores que fecharam a sua atividade. Estou falando daquele produtor que quer ir embora da atividade porque não tem filho para suceder. Não estou falando daquele produtor que quer ir embora da atividade porque quer fazer outra coisa na vida. Estou falando daquele produtor que quer continuar, mas que não consegue pagar as contas. E aí, Letícia, é muito importante ter isso claro, né? A gente quebra, não é quando a gente está devendo, a gente quebra quando não tem condição de pagar as contas. Tem uma diferença brutal nisso. Se você está devendo, mas no dia a dia você tem dinheiro para pagar a conta de amanhã, você continua sobrevivendo. E os produtores, muitos não tinham condição de comprar ração. Aí saíram da atividade, venderam os animais. E 2023 vai passar para a história cruel, ano cruel para o produtor. 2024 foi outra história. Nós começamos, né, mal, com os preços ruins, mas fomos subindo, subindo, a margem melhorando. O custo de produção no Brasil ainda está muito alto e vai continuar alto comparado com o que já foi, mas a margem ficou razoável nesse ano de 2024, embora o custo tenha continuado crescendo, porque teve um período aí de 2023 que a ração também caiu, ajudou um pouquinho. Primeiro semestre isso aconteceu. Uhum. A ração caiu, aí, né, você tem um pouquinho melhor de margem. O fato concreto é que 2024 foi bom para o produtor e também foi bom para o laticínio. O laticínio conseguiu dar uma prensa no varejo, foi bom para o laticínio. E foi bom para o consumidor, por incrível que pareça, porque houve uma queda do preço ao longo do ano, só agora, finalzinho do ano que o preço está voltando a subir. Mas, ô Letícia, por incrível que pareça,
Em 2023, o preço do leite ficou tão caro que a gente chegou, leite e derivados foram responsáveis por puxar a inflação para cima, porque a inflação aqui no Brasil é feita considerando o varejo. Mas 2024, leite puxou a inflação para baixo. Então, por isso que se pudesse, 2024 não deveria terminar. Foi um ano muito bom para todos os segmentos que atuam na atividade leiteira. E professor, quando a gente olha, né, nesse enxugamento do setor produtivo que o senhor comentou, viemos de uma crise no setor leiteiro desde pelo menos meados de 2022. Isso foi, eu lembro de ter feito uma matéria especial com o senhor, explicando inclusive a concentração da produção que vai ficando naqueles produtores de maior escala. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a maior parte da produção de leite nas mãos dos pequenos e médios produtores. São esses que ficaram mais à mercê dessa última crise, né? Letícia, do ano passado para cá, teve um dado muito interessante que é bom a gente comentar aqui, que foi pelo menos para mim, me chamou muita atenção, foi o dado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles fazem lá censo de 5 em 5 anos. E olha que lá as coisas não mudam muito assim, tanto não. No Brasil muda demais. Mas aqui, infelizmente, a gente só faz de 10 em 10. Você já pensou se você fosse no médico de 10 em 10 anos? Se você fosse na balança pesar de 10 em 10 anos? É o que o Brasil faz. E aí, lá, de 5 em 5 anos, com esse levantamento, saiu um dado que a mim surpreendeu muito. Porque, primeiro, os Estados Unidos produzem, em termos de leite formal, leite que vai para o laticínio, 4 vezes mais do que o Brasil. 4 vezes mais do que o Brasil. Mas só tem 24 mil produtores. E eles perderam a metade dos produtores pequenos lá em 5 anos. A metade dos produtores pequenos em 5 anos. E lá tem algumas coisas que não tem no Brasil. Por exemplo, lá tem seguro de margem. Então, quando a margem fica negativa, você pode acionar banco. Lá tem campanha para consumo de leite nas escolas, coisa que o Brasil nem pensa em fazer. Lá tem consumo dedicado também, não é só propaganda, tem consumo nas escolas. Né? Tem propaganda e tem consumo nas escolas, duas coisas. Lá tem uma política de preço, eu não vou dizer que é administrado, porque não é, mas tem uma certa mobilização do governo para interferir nesse preço. Então, mesmo com tudo isso, a metade dos produtores pequenos lá é produtor pequeno quem tem menos de 100 vacas, saiu da atividade. Você imagina que no Brasil, que não tem nada disso, a dificuldade que foi para eles. Então, quando você olha para o produtor grande, esse produtor ele continua aumentando a produção. Todos os indicadores nos levam, já que a gente não tem censo, você tem que sair procurando alguns sinais, né? Por exemplo, a pesquisa lá do Milk Point mostra isso, que os 100 maiores produtores brasileiros, eles estão aumentando a produção. E por que estão aumentando a produção? Tem dois motivos que levam a isso. O primeiro é que o custo de produção cai muito quando se aumenta a produção. Por quê? Porque aí, assim, é uma coisa que vem da economia, toda vez que você tem custo fixo muito elevado, o que é custo fixo? É aquele custo que você tem, independente de produzir ou não. Né? Então, na sua casa, o aluguel é um custo fixo. Se você viajar, a casa vai ficar fechada, é custo fixo. No final, você usou ou não, você vai ter que pagar. Custo variável é a luz. Se não usou, vai ter que pagar só uma taxinha. Então, o custo fixo no leite, que é todo o custo daquela infraestrutura que você tem, da vaca, da, 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 da- do, do investimento imobiliário, vou chamar assim, das máquinas, aquilo ali, toda vez que se aumenta a produção, cai o custo unitário de produção. Então, por conta disso, cada vez mais os produtores grandes estão aumentando a produção. Mas tem uma outra coisa também: o preço ao produtor fica muito maior quanto maior for a produção aqui no Brasil. Então, a distância entre o produtor pequeno, preço pago ao produtor pequeno e o preço pago ao produtor grande é muito grande também. É uma variação muito grande. Então, o produtor grande está aumentando a produção e o produtor pequeno
espremido com as suas contas, tem saído. Por isso, nós estamos tendo uma queda absurdamente grande. Se você me pedir um número, eu diria que a gente deve estar com algo em torno de 240 mil produtores produzindo leite no Brasil. 240 mil propriedades produzindo leite. Quando foi feito o último censo, a gente sempre fala de 1.170.000. 1.170.000 é o número de propriedades que produzem leite, mas os que vendem, 638 mil. Desses 638 mil, que é o que conta, a gente deve estar aí com algo em torno de 240 mil produtores. Então, se você vê, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a Emater faz levantamento, nos últimos 6 anos, caiu pela metade o número de produtores. É claro que eles estão lá sob impacto muito maior de competição, porque ali eles fazem fronteira com o Uruguai, tem ali a Argentina do lado, então é um pouco mais apertado para eles. Mas o Brasil afora, não tem a menor dúvida que isso está acontecendo, até porque, Letícia, esse ano tem uma outra novidade também. A Argentina se especializou em vender leite para o Brasil. Mas esse ano de 2024, eles foram para a gôndola. A gente já tem marca argentina no Nordeste, que é o lugar melhor para ganhar dinheiro, porque os nordestinos produzem menos leite do que consomem, e aí o Brasil inteiro quer vender lá. Os argentinos também estão lá e estão disputando centímetro a centímetro no supermercado com as marcas brasileiras. Então, sob esse aspecto, nós tivemos aí um ano de concentração na produção, mas que está longe da gente chegar no padrão americano, que hoje só tem 24 mil produtores na atividade. Nós temos o 10 vezes mais e produzindo 4 vezes menos. É importante ter esse dado. E professor, já que o senhor tocou no assunto da Argentina, por exemplo, né, que o leite está nas gôndolas, inclusive em cidades da região nordeste do país. A gente está já no mês de dezembro, né, no apagar das luzes do ano, e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços investiga uma possível prática antidumping, né, das exportações de leite em pó da Argentina e do Uruguai aqui para o Brasil, né, agora nessa reta final do ano. Como que ficaram as importações de leite nesse ano de 2024 e o que esse processo, né, o que essa investigação significa no apagar das luzes desse ano de 2024? Eu tive a oportunidade, ao longo de 2024, de participar de várias reuniões promovidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, que é o órgão, que é o ministério dentro do governo que está tratando da questão de leite. Eu vi assim, um esforço grande do governo lá em janeiro ainda, quando a gente estava com preço ruim, e com muita reclamação, com muita dor do produtor, da tentativa do governo de encontrar mecanismos que viabilizassem a melhoria dessa condição. E não era possível porque a proteção que nós tínhamos com tarifa diferenciada, com quantidade diferenciada que entrava do Mercosul no Brasil, acabou no início de 2019, não foi renovada pelo Ministério da Economia naquele ano. Então, nós não tínhamos muito mecanismo de proteção. E houve pelo menos num momento aí da transação Brasil-Argentina, houve um momento em que claramente o produtor argentino teve uma condição mais favorável, porque houve redução de alíquota para ele. E tem mais uma outra coisa. Lá como o governo, eu estou me referindo ao governo passado, como o governo criou mecanismos de intervenção não natural, né? Toda intervenção é não natural. Na economia, eles criaram dificuldade para exportação de grãos lá, e aí, com base nisso, a ração ficou mais de 10% mais barato lá. Então, se você tem ração mais barata, mesmo sendo um país que utiliza produção de leite a pasto, a produção de leite foi beneficiada com custo menor por essa condição da ração mais barata. Eu não conheço o processo, mas vi o governo interessado em dar apoio.
Acho que a CNA cumpriu uma missão muito importante, porque é muito caro fazer esse processo, é muito caro e difícil. Então, os técnicos lá da CNA tiveram que se esforçar muito, e eu acredito que a gente vai conseguir mostrar que houve algum processo aí de ah, beneficiamento do produtor de leite argentino. O fato é que, independentemente dessa proteção, nós não podemos voltar para a nossa cama sem chorar, que agora a gente está chorando na cama, e a gente precisa começar a olhar para o teto e pensar o que, que nós vamos fazer para a gente ser mais competitivo. Porque há esse problema aí do, do, do preço subsidiado e coisa e tal, mas há uma característica brasileira que a gente tem que olhar de frente e falar. O brasileiro, o produtor brasileiro, está com custo mais elevado do que Argentina e Uruguai, e isso dificulta a nossa condição em termos do Mercosul. E isso acontece, em parte, porque o nosso custo de produção é também elevado em função das práticas que a gente adota na propriedade. E por quê? Porque lá atrás a Argentina se preparou para ser exportadora para o Brasil. Quando a gente criou o Mercosul, nos anos 80, a Argentina se preparou para ser exportadora de tudo que era agricultura. Tem que lembrar, e muitos, você não, né, Letícia? Você é jovem, né? Opa! Mas você é jovem, você é jovem. Mas tem pessoas como eu que continuam jovens, mas viveram aquela época. Na década de 80, o Brasil era um país importador de tudo que a gente pode imaginar. E aí, porque a gente não tinha ainda criado essa agricultura tropical que a gente tem hoje. E aí, naquela época, a lógica do Mercosul era muito interessante, era importar produto agrícola da Argentina e exportar produto industrial para a Argentina. E o Uruguai entraria aí como um espaço para transações financeiras. O Paraguai entraria equilibrando, já que a gente tinha muito brasileiro lá, poderia ser um país a produzir produtos agrícolas por brasileiros, exportando para o Brasil, né, que eram os brasiguaios. 40 anos depois, o que, que aconteceu? A indústria brasileira está isso aí que a gente vê, e a gente disputa com a Argentina. Nós somos ao contrário, né? A gente disputa com a Argentina em alguns produtos, como é o caso do leite, mas no caso de grãos, nós somos formadores de preço no mundo inteiro. Então, eles evoluíram na produção de grãos e proteína animal. Nós evoluímos na produção e proteína animal, mas não evoluímos na produção de leite. Então, nosso custo ficou maior, e aí eles começaram toda vez que eles têm problema lá no mercado internacional, eles vêm para dentro do Brasil e colocam aqui. A Argentina e o mundo inteiro, os exportadores, isso entra também lá a Nova Zelândia, eles ficaram muito dependentes da China. Ô Letícia, eu vou te falar uma coisa. Quando nós começamos aí a estudar o mercado internacional dos anos 80, era quase impossível você falar em mercado internacional de lácteos para valer, porque era tudo controlado, era o mercado com mais intervenção que o mundo tinha. União Europeia, Canadá, Estados Unidos. Mas quando a China entrou e começou a comprar em grande quantidade, e acabou lá a política de preços protegidos lá na Europa, praticamente a gente começou a ter mercado internacional de lácteos, por conta da quantidade que a China comprava. Mas a China vem reduzindo a compra de lácteos. Eu só vou dar um dado aqui para vocês, né? Você vê como é que ainda tem muito mercado lá na China. Eles, quando começaram a comprar leite, eles tomavam 3 litros por habitante ano. É mais ou menos o que o brasileiro toma de vinho por ano. Agora eles estão tomando a quantidade danada, estão tomando 30 litros. Ou seja, eles vão aumentar muito o consumo de lácteos. Só que o governo lá está fazendo uma política de aumento da produção interna. Está importando animal, inclusive andou importando material genético brasileiro. E tem lá a Nova Zelândia entrando, ali pertinho, entrando para fazer parceria. Por outro lado, a China está entrando num processo de, chamar de recessão, que é uma palavra muito forte para eles, mas de redução do crescimento.
da Remodelação de economia. pacotes econômicos, né, professor? Tentativas de sobreviver e reduzir, de não cair ao crescimento. O, como é que eu vou dizer assim? O regime chinês precisa de continuar crescendo a economia para não ter problema político. Então, mas infelizmente ou não, o consumo de lácteos andou caindo nos últimos 2 anos. E aí, por conta disso, a Argentina encontrou o Brasil como seu porto seguro. E aí, voltando um pouquinho mais atrás dessa pergunta aqui, o senhor trouxe todo um contexto. Eu queria saber como ficaram os níveis de importação por parte do Brasil nesse ano de 2024, porque 2023, como eu lembrei aqui para nossa audiência, foi aquela enxurrada, né? Depois que começou aquela crise na captação mais intensa em meados de 2022, 2023 foi aquela enxurrada de entrada de leite importado, inclusive vários estados tentando tomar medidas individualizadas para tentar se blindar, enquanto também o governo federal tentava algumas medidas para segurar a entrada desse leite. Funcionou, no final das contas, um ano depois? Não funcionou? Professor, queria sua visão, hein? Letícia, o leite tem pouco imposto federal, quase nada. E aí tem a proteção na importação, né? Tem tarifa de importação. No caso do Mercosul, não tem, porque a gente tem acordo com eles, livre comércio. É por isso que você entra lá na Argentina e no Uruguai com a carteira de identidade e ninguém te pede passaporte. Mas ah, a gente tem muita tarifa ainda nos estados. É igual a energia elétrica. A energia elétrica paga ICMS, paga tarifas. Então, os estados começaram a reduzir. Agora, a pergunta você falou enxurrada em 2023. Em 2024, teve enxurrada também. Ué, por que em 2023 teve enxurrada e teve choro e ranger de dentes? Em 2024 não teve choro e ranger de dentes, porque teve consumo. O consumo foi muito alto. Olha, Letícia, esse é um ano também, sob esse aspecto, para a gente não podia acabar, tinha que continuar. Tinha que continuar. Porque em 2024, em junho de 2024, nós tivemos maior volume de importação da história brasileira em junho, e é um ano importante, porque foi o ano que nós fizemos lá o Real, e o Real, quem estava vivo lembra, que um dos símbolos do Real foi o iogurte. Aliás, um símbolo importante, porque nós aumentamos o consumo de lácteos a partir do Plano Real, porque tirou a inflação e o poder aquisitivo da população aumentou. E esse ano de 2024, o consumo foi muito alto no Brasil, porque nós tivemos um aumento do poder aquisitivo da população. 2 motivos levaram, eu diria 3 motivos. Eu vou começar com o primeiro, que me irrita muito quando eu vejo o mercado financeiro falando que a inflação no Brasil está alta. Eles estão falando isso para ganhar dinheiro. Pressionaram o governo para aumentar a taxa de juros está aumentando, a Faria Lima saiu vencedora, todo mundo falando que a taxa de juros está alta. Taxa de juros, desculpa, que a inflação está alta. Que inflação está alta o quê, gente? Inflação de 4,75% ao ano, que é o que nós vamos fechar esse ano, 4,80%, 4,8%. Então, a taxa de juros subiu, né? O Banco Central subiu a taxa de juros agora, foi para 12,5%, vai subir mais ainda, porque tem pressão para cima do governo, para cima do Haddad. E aí, como nós estamos com uma taxa de inflação baixa, isso impacta o consumo, porque toda vez que você tem inflação baixa, impacta o consumo. A história brasileira mostra isso. Mas tem 2 outros fatores que são até mais importantes. Primeiro, dos 3, né? Já teve o primeiro, que é a inflação baixa. Segundo, então. Segundo, maior nível de emprego que a gente já teve na série histórica, calculada pelo IBGE. 6,5%. Quem está procurando mão de obra para fazer alguma coisa em casa, sabe o que eu estou falando. Se você procurar qualquer profissional terminado em eiro, você vai ter uma dificuldade danada para encontrar e vai pagar caro. E se encontrar coisa boa, levanta a mão para o céu. Porque jardineiro, marceneiro, pedreiro, esse pessoal que é, em geral, mão de obra que a gente tem condição de saber se o mercado
de mão de obra está aquecido ou não, eles estão muito caros no Brasil. Por exemplo, a construção civil, o item mais caro da construção civil hoje, não é que é mais caro, o que subiu mais foi mão de obra, né? Mão de obra da construção civil. Então, nós estamos com 6,5% de nível de desemprego no Brasil. Isso aumenta o volume de dinheiro circulando na economia. Aí vamos para o segundo. Qual o segundo? Os salários estão tendo aumento acima do real, exatamente porque a economia está aquecida. Isso dá um volume alto e somado ao fato da gente ter importado lácteos mais barato do exterior, por incrível que... E somado também ao fato de ter faltado leite no mercado interno, por incrível que pareça, o mercado interno no Brasil se aliou ao mercado internacional. Olha que coisa, eu nunca tinha visto, hein? Eu estou aí estudando esse mercado desde os anos 80. Se aliou ao mercado internacional para oferecer produto barato. Houve espaço para importação e houve espaço para o produto nacional. Até porque, Letícia, nós não esperávamos que tivéssemos a demonstração tão cabal de que nós estamos vivendo mudanças climáticas. Quem não acredita pode continuar acreditando, mas que ela existe, existe. Então, nós tivemos um ano com chuvas desproporcionais e com secas absurdamente cruéis. As duas coisas complicaram a oferta de leite, e aí a importação que chegou no Brasil, que foi também enxurrada, somado com a demanda superaquecida, nós tivemos preços muito, muito, muito bons para o produtor e para a indústria. E, professor, para finalizar, agora também na reta final de 2024, houve a assinatura, finalmente, depois de 25 anos, do acordo entre União Europeia e Mercosul. Claro, esse acordo ele precisa passar pelo Parlamento Europeu, precisa passar pela Casa da Comissão do Bloco Europeu também, né? Precisa ser aprovado nessas duas instâncias para daí sim passar a valer. Mas eu queria saber, para o mercado lácteo do Brasil e dos países membros do Mercosul, o que esse acordo significa? No que esse acordo pesa sobre o mercado leiteiro? Eu acho que não vai ter problema nenhum para ser aprovado, porque é interesse da União Europeia aprovar esse acordo, né? Por mais que tenha tido reações aí de empresas, a gente viu, não precisa ficar citando aqui, de empresas fazendo média, literalmente fazendo média com o produtor, principalmente francês, mas a União Europeia só não tem acordo com o Mercosul, tem acordo com todo mundo. Então vai fazer conosco, né? Vai fazer. Isso é bom para o Brasil? Bom, vamos analisar sob a ótica do leite. Mais uma dor de cabeça que nós vamos ter pela frente. Por quê? Porque a gente usa a opção de denominação que vai ficar meio complicado, né? Esses nomes que a gente tem aí para queijo, nós vamos ter dificuldade de usar esses nomes, denominação de origem, então vai complicar na hora de comercializar. O consumidor brasileiro está acostumado com esses nomes. E eles, com o passar dos anos, eles foram se especializando em queijo e não em leite. Assim, teve uma época que eles exportavam. Quem viveu aí o início, a virada do milênio, estava já no leite, viu a quantidade de leite que entrou no Brasil, leite em pó, e era triangulado pela Argentina. Hoje eu não acredito em triangulação. Os argentinos ficaram bons na produção de leite em pó, a preço competitivo. Mas nós tivemos entrada muito de leite vencido, porque tinha toda uma política de proteção de preço lá, proteção ao produtor, o governo comprava o produto, aí depois não tinha o que fazer com ele, colocava uma parte no mercado internacional, depreciava o preço no mercado internacional, e o que não conseguia vender doava lá para a África, o que é cruel, porque aí a África nunca conseguia produzir leite de maneira competitiva, como até hoje não consegue. A Europa, além de ter destruído a África no passado, continua destruindo quando doa alimento, sem estimular a produção local. É aquela política de ajudar o pobre, ferrando o pobre, que é o que a Europa faz lá com os africanos. E aí, aqui no Brasil, nós vamos receber não o leite em pó, mas como eles pararam de proteger leite em pó,
a política deles tem sido em produtos de maior valor agregado, e também nós, pode ver que as nossas exportações são de queijo, a gente não exporta leite em pó, então nós vamos ter aí a entrada, eu acredito, a entrada de produtos europeus aqui no Brasil. E se você considerar que nós temos empresas importantes no mercado lácteo brasileiro, que são originários da França, então nós precisamos estar acompanhando aí o que vai acontecer. Não vai ser de uma hora para outra, porque todos esses acordos, eles são gradativos. Então você vai me dizer, mas no primeiro ano vai ter efeito? Muito pouco, talvez a questão da denominação de origem. Mas com o passar do tempo, então é o tempo necessário para nós aumentarmos a nossa competitividade. Nosso custo de produção está muito alto e a gente tem que atuar para reduzir esse custo de produção. Volto aqui à questão americana. Se lá com todo tipo de apoio os produtores estão saindo, imagina agora o produtor brasileiro, não só exposto ao Mercosul, mas também à União Europeia, o que é que a gente pode esperar? Então, temos um tempo razoável aí para que o setor produtivo e então a sociedade e governo se deem mão para poder agir em prol da nossa produção. Afinal de contas, leite é muito menos importante em termos de gerar proteína, como todo mundo fala, e muito mais importante porque gera emprego e renda no interior do Brasil. Perfeito, professor. Sobre o valor social do leite também, né, para mais do que o valor nutricional. Professor Paulo, muito obrigada por essa retrospectiva mais do que completa, cheia de contexto, né, toda bem amarrada e costurada. Para o senhor e para toda a equipe da Embrapa, um excelente final de ano, que tudo corra bem nessa virada de ano para 2025 e 2025 estaremos juntos novamente aqui trazendo boas informações muito bem completas para a audiência do Notícias Agrícolas. Eu queria dizer que tem duas novidades que a gente não tratou e precisa tratar nesse finalzinho. Opa, Primeiro, vamos lá. Primeiro foi o ano da manteiga. Uhum. Foi o ano que a manteiga ficou mais caro no mundo, né? Começou barato lá em janeiro e ficou mais caro. Isso aí tem uma sinalização importante. A gordura do leite vai ser, eu acho que nós estamos entrando numa época em que a gordura do leite vai ser cada vez mais valorizada. Quem quiser emagrecer e proteger a saúde, consuma gordura do leite. Nada de leite desnatado. Leite integral, leite integral. Eu emagreci só tomando leite integral. Esse é um ponto novo aqui para 2024. O segundo, Letícia, é que nós descobrimos que o time que tem mais torcida no Brasil e a torcida mais fiel é o meu Botafogo. Que 2025 tudo se renove e que continue assim para esses dois itens. Que assim seja, então, né? Se em 94 que foi criado o Plano Real foi o ano do iogurte, agora 2024 é o ano da manteiga, segundo o professor Paulo Martins, trazendo, portanto, uma retrospectiva sobre o mercado do leite. Professor Paulo do Carmo Martins, que é pesquisador da Embrapa, trazendo, portanto, todo um contexto de um ano de 2024 que foi muito diferente de 2022 e 2023. Só uma breve retomada, né, que na metade de 2022 até o final de 2023 foi tempo de crise no setor leiteiro, um preço de venda do leite baixo, altos custos de produção, muito leite importado entrando no mercado, pouco consumo, e esse ano de 2024 parece que os produtores conseguiram colocar um pouco a cabeça para fora da água e respirar com um pouco mais de alívio. Segundo o professor Paulo, ele inclusive fala que esse ano não deveria nem terminar. Esse ano teve sim bastante importação de leite, mas teve muito consumo, segundo o professor Paulo Martins. A situação macroeconômica do Brasil permitiu que esse consumo, portanto, absorvesse não só o leite produzido aqui pelos produtores brasileiros, mas também esse leite importado, não deixando, portanto, com que os preços despencassem, como a gente viu em outras épocas. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.